Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal do Grupo Espírita Ceareiros do Bem, estudando aqui o Livro dos Espíritos. Hoje, um pouco mais acelerados aqui na nossa introdução, vamos já continuar de onde nós paramos aí o nosso último estudo, beleza? Vamos falar hoje sobre a influência do organismo, as perguntas que Kardec tem aos espíritos para saber no que o organismo físico influencia a nossa ação espiritual, por assim dizer. Beleza? Então, sem delongas, né? Esse capítulo aqui é curtinho, esse nosso vídeo vai ser curtinho também. Vamos lá ver o que Kardec tem para nós. 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual, certo? Influencia, influencia, mas é aquele negócio, do mesmo jeito que a sua roupa te influencia, tá? Se tiver frio, é bom estar bem agasalhado, se tiver calor, é bom estar bem agasalhado também, dependendo, né? Se você estiver no deserto, é bom ficar sem roupa. Mas se estiver aqui nas nossas cidades, com o apoio aí de um ventilador, de um ar-condicionado, é melhor vestir uma coisa mais leve, né? O que vai afetar mesmo não é a roupa, né? O que sente ali não é a roupa, mas o que sente é a gente, né? É a mesma coisa aqui com o espírito. A matéria é só um envoltório. Quem participa, quem faz as coisas é o espírito. 368. Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Imagina, o espírito pode ir onde quiser. Está na carne, é assim que funciona? Não é, né? Depende de um monte de coisas. Então, fica bem clara a resposta, né? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem no instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece essas suas faculdades, né? 368A. Assim, o invólucro do material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? É, como um vidro muito opaco. No caso da luz, ela atravessa aí os vidros, né? A opacidade de vidro, a gente pode. Esses vidros mais grossos, né? São bastante opacos. A luz bate neles e sai bastante difusa do outro lado. Nesse caso aqui, eles estão falando que é um vidro muito opaco, ou seja, que atrapalha bastante a difusão da luz. Ou seja, o nosso corpo atrapalha bastante as nossas faculdades espirituais, né? Kardec coloca assim, ó, pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. É o brejo, né, aqui no Brasil. Já viu o ditado, né? A vaca foi pro brejo, ou seja, a situação está bem difícil. Por quê? Porque tirar um corpo dentro de um charco, dentro de um brejo, dentro de um pântano, é muito complicado, porque a água se mistura à terra, é uma coisa pesada, né? É difícil se locomover, difícil fazer muita coisa ali, né? Então, é mais ou menos nesse sentido o que o corpo faz com o espírito. Ele é um verdadeiro peso, né? Para o nosso espírito. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Isso aqui é muito bom, né? Como é que funciona? Se a gente desenvolver mais os nossos órgãos, a nossa alma vai estar mais livre? Como é que é? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, com a excelência de um trabalho, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Se você tem uma ferramenta boa, você faz um trabalho muito bom, né? Se você não tiver, você não consegue fazer, né? De novo, aquele exemplo, né? Pega uma pessoa e um músico, entrega para ele um instrumento que está defeituoso, ele não vai conseguir entregar tudo o que ele sabe fazer por conta do instrumento. Mas dá para esse mesmo músico talentoso um corpo, um objeto perfeito, né, um instrumento perfeito, e ele vai entregar muito mais do que quando ele está num corpo defeituoso, né, perdão, com um instrumento aí defeituoso. É a mesma coisa do corpo. 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento perdão, gente, a tradução aqui deu uma falhada. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Quer dizer, então, que influencia ao ponto do desenvolvimento do cérebro
proporcionar ao espírito maior moralidade? Como é que é isso? Responda. Não. Resposta. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, não é porque a gente tem um órgão desse ou daquele jeito que isso influencia no nosso ser espiritual. É o nosso ser espiritual que influencia no nosso corpo, certo? Não é materializar o espírito, mas é espiritualizar a matéria. Esse é que é o objetivo, né? 370A. Dever-se-á, então, deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Resposta. O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. E, Kardec, você e os espíritos, se soubessem hoje quantas coisas a gente estuda dentro, por exemplo, da genética, quanta gente tem descoberto genes que facilitam a gente fazer determinadas coisas ou prejudicam a gente a fazer outras, né? Essa história aqui mudaria bastante. Mas, em essência, é pensar isso. É o espírito que influencia a matéria. A matéria influencia o espírito? É claro. Influencia. Mas a influência dela não é absoluta. Ela é relativa. A influência do espírito, sim. Essa é a maioral, né? Essa é a absoluta. E aí, Kardec vai deixar uma longa nota que a gente vai estudar um pouquinho aqui. Ó. Encarnando traz o espírito certas disposições, e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, de onde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio, um Rafael, desde que certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra a semelhante hipótese se a aplicarmos as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um São Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos, por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão racional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Muito interessante o pensamento de Kardec, por quê? Porque ele vai colocar aqui a questão do espírito agindo sobre a matéria no sentido de influenciá-la para poder dar a esse espírito maior janela para que ele possa se expressar, para que ele possa se mostrar ao mundo sem um pouco das suas amarras, sem aquela opacidade que foi citada nas questões anteriores, certo? O problema é que, se a gente desse aos órgãos ou à organização biológica que nós temos a razão de nós sermos desse ou daquela maneira, nós estaríamos incorrendo aí em um erro de raciocínio. Por quê? Porque aí a gente estaria dando aos órgãos, ao corpo humano que determinada pessoa habitou, as qualidades que ela tinha. Por isso que ele vai falar aqui dos gênios, né? E vai comparar, falar, olha, imagina se o Newton, então, não tivesse, sei lá, os olhos ou o sangue que ele tinha, a pele que ele tinha, né? Isso poderia não transformá-lo em um gênio? Você está dizendo, então, que a causa da nossa inteligência reside no nosso corpo? É isso que você quer dizer? Não é um fator externo. Quer dizer, então, que se uma pessoa acelerada nascesse com um determinado órgão, ela seria um gênio e aquela outra pessoa não? São questões, né, que ele levanta.
Claro, gente, que, por exemplo, quem estuda hoje a questão a questão das diferentes formas da formação da personalidade, vai trazer para a gente outro tipo de raciocínio. A época de Kardec, a gente não tinha esse estudo tão desenvolvido como a gente tem hoje. A gente sabe que a formação da nossa personalidade se dá também através da interação física que nós temos com outras coisas. As percepções que a gente tem vão alterar profundamente os seres que nós vamos nos tornar. Crescer num ambiente violento geralmente produz pessoas violentas. Então, às vezes, o espírito nem o é, mas por ele ter sentido ali aquela violência, tanto física quanto psicológica, isso acaba afetando ele e o tornando aí uma pessoa mais violenta ou mais propensa aí à violência. Beleza? Isso também pode afetar da maneira dele ser uma pessoa aversa à violência. Ele prefere fazer qualquer outra coisa do que ser violento. Mas aí vai depender de indivíduo a indivíduo. Certo? Eu só estou falando aqui por quê? Porque hoje a gente já tem estudos que contradizem um tanto aqui do que é trazido no livro dos espíritos. Quem estuda aí personalidade, formação da personalidade da pessoa, né, nos indivíduos humanos, vai ter outras respostas, diferente do que os espíritos dão aqui. Basta pensar assim, se Newton fosse coxo, né, uma pessoa que manca, de uma perna menor que a outra, ele sofreria um bullying gigantesco dentro da sociedade que ele vivia. Logo, ele não conseguiria desenvolver o seu gênio. Vamos pensar assim, hoje nós temos pessoas negras que são verdadeiros gênios, mas que, por serem negros, descriminalizados, prejudicados pelo racismo, não conseguem acesso às coisas que fazem outras pessoas não negras poderem ter os seus trabalhos divulgados, poderem ter os seus trabalhos aí desenvolvidos e amostrados para o mundo, dando a ele a oportunidade de, enfim, né, desenvolver o seu intelecto. Quantas pessoas não deixam os estudos para trás, por exemplo, porque não tem condições familiares, né, de se manter na escola. Ou ele vai para a escola ou ele come. Quantas pessoas isso não acontece, né? Então, é coisa da gente parar e pensar. O nosso organismo influencia na nossa personalidade mais do que a gente imagina. Muito mais. Nós não estamos discutindo racismo na atualidade hoje, nós não estamos discutindo homofobia e xenofobia por outro motivo, senão esses também. Influencia muito. Influencia demais. Dependendo do país onde você estiver, dependendo a cor da sua pele, o jeito do seu cabelo, a cor do seu cabelo que você tem. Se você for uma pessoa mais gordinha, você está aí sujeito a sofrer gordofobia. Se você tem alguma deficiência física que não te incapacita da vida civil, você está sujeito ao capacitismo. Né? Você está sujeito a sofrer determinados preconceitos, e isso vai ser fator determinante para a formação da sua personalidade. Então, essa história dos espíritos virarem para a gente dizer que não, a causa é totalmente espiritual, isso aí eles podem estar falando de espíritos mais adiantados, mas espíritos dos nossos níveis, gente, basta você pensar que às vezes você sofreu um bullying, ou você ouviu uma palavra na sua vida, e isso afetou você completamente. Quantas crianças não ouviram de um tutor, né, seja esse qual for, que ela era burra e por isso ela começou a se sentir burra, começou a se sentir inferior aos outros e carregou esse complexo o resto da vida. Vai falar que é coisa do espírito? Somente? Não. Né? E aí a gente pode pensar assim, quantas crianças que eram gordinhas, que ouviram aí, né, que eram gordas, que não serviam para isso, que não serviam para aquilo, e tiveram o seu desenvolvimento marcado justamente por conta dos seus órgãos. Porque dependendo da pessoa gordinha, ela não tem como ela ser magra. O corpo dela é gordo. Não tem como ela, não, eu quero ser magrelo esquelético. Não vai ter jeito. É uma disposição biológica sua. Está no seu DNA. Mesmo uma pessoa magra, ela ainda vai. Mesmo a pessoa assim, não obesa, né? Não é magra, mas a pessoa não estando aí obesa, ela ainda vai ser uma pessoa rechonchuda, né? Ela ainda vai ser uma pessoa ali que apresenta características mais de pessoas com mais peso. Então, não nascer, às vezes, nos padrões de uma sociedade vai afetar gigantescamente o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa personalidade. A gente pode falar que isso pode ser uma aprovação. A gente pode falar, inclusive, que isso pode ser uma expiação. Né? Quantas vezes, gente, você vê pessoas que têm uma boa aparência física receberem
oportunidades que não são dadas a pessoas que não têm essa boa aparência. Às vezes a pessoa tem um currículo invejável, mas ela não tem aquela aparência física. Olha a nossa televisão, por exemplo. Quantas pessoas feias vocês já viram? Quantos atores feios vocês veem nas séries? É muito difícil, né? Se não for aquele padrão branco, loiro, do olho colorido, magro, dificilmente a pessoa conquista um espaço. E isso, gente, na música, na atuação, no teatro, em tantos outros lugares, é muito triste, porque a gente deixa, sim, se levar muito pela aparência. Se a pessoa não tem acesso a trabalhos, se a pessoa não tem acesso a, a oportunidades de uma forma justa, isso vai sim afetar o desenvolvimento dela. E aí, nesses casos, a gente tem o organismo influenciando no desenvolvimento espiritual, sim. Beleza? É por isso que a gente fala tanto aqui de racismo. É por isso que a gente quer combater tanto essa praga, esse mal, né? Esses preconceitos vindos aí do nosso egoísmo. É por isso que a gente tem o dever, não só de não ser racista, como de combater o racismo, porque isso impacta a vida de milhões de pessoas todos os dias. É uma contradita que é o livro dos espíritos. Os espíritos dizendo que não, que a nossa inteligência, o nosso gênio, as nossas faculdades estão encerradas no espírito, mas a nossa sociedade, infelizmente, castigando pessoas simplesmente porque elas não têm os corpos padrões, né, que a gente vê aí na capa de revistas, que a gente vê aí espalhadas como conceitos de beleza, que geralmente não são, né? São apenas desejos aí, às vezes até reprimidos de muitas outras pessoas. Certinho? Então, semana que vem a gente continua o nosso estudo, né, a partir aí da questão de número 371. A gente vai ver o próximo subtítulo, que vai tratar de idiotismo e loucura, principalmente, né, como tratar aí essas palavras que hoje não são mais utilizadas. Beleza? Eu aguardo vocês, então. Façam seus estudos, façam suas leituras e lembrem-se, gente, estudar Espiritismo é estar disposto a estudar também outras coisas fora da doutrina espírita. A gente precisa levar o Espiritismo a todos os cantos, nos questionar e saber aonde a gente vai aplicar essa doutrina em determinados casos. Não dá para ficar esperando respostas chover do céu. A gente tem que ir atrás, a gente tem que pesquisar. Nós temos que ser os Kardec's dos nossos dias. Nós temos que ir atrás das coisas, procurar saber e jogar aqui as bases do Espiritismo lá dentro para a gente ver o que precisa ser atualizado e o que continua junto conosco. Certo? Eu aguardo vocês, então, no nosso próximo encontro. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.